E o Supremo Tribunal Federal, no dia 30 de junho de 2023, concluiu um importante julgamento que gerou o tema 788 de repercussão geral, cuja tese é a seguinte: a prescrição da pretensão executória penal, ela só surgirá com um trânsito em julgado para ambas as partes do processo. Qual é o impacto que isso tem para aqueles que lidam com o direito penal, né? Para aqueles que lidam cotidianamente com essa área? Primeiro, antes de responder essa pergunta, é importante que a gente tenha a compreensão de que a prescrição ela é um fantasma no processo. Ela todo o tempo está assombrando o processo porque ela é uma causa que extingue o processo. Então ela pode ocorrer antes do processo, ela pode ocorrer durante o processo, como ela também pode ocorrer após o processo. Então, todo profissional que atua na área criminal, advogado, promotor, juiz, a primeira coisa que faz quando toma conhecimento de um processo é verificar quando é que, se ele está prescrito e se ele não estiver prescrito, quando é que isso ocorrerá. Porque, por exemplo, eu como advogado, isso até estabelece a nossa estratégia de defesa, isso define a nossa estratégia de defesa. Se a prescrição ela está para ocorrer ou se a prescrição ela ainda demorará muito para ocorrer. Então, isso ela define realmente a nossa estratégia. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a gente tem que entender que a prescrição penal ela é dividida em duas categorias, a da pretensão punitiva e a da pretensão executória. A primeira espécie, a primeira categoria, ela surge quando a prescrição é configurada antes do trânsito em julgado, enquanto a segunda, ou seja, a prescrição da pretensão executória, ela é configurada após o trânsito em julgado da sentença condenatória. Rodolfo, mas qual é o impacto que isso tem para a minha vida, né? Qual é o impacto que isso tem? Bom, se você é réu em um processo criminal e você estiver diante de uma prescrição da pretensão punitiva, além de o processo ele ser extinto, nenhuma consequência penal será aplicada, nenhum efeito penal será imposto a você. Veja que eu estou falando de efeito penal. Nada impede, por exemplo, que exista ainda ações de natureza civil, ação de natureza administrativa, até porque essas áreas elas são independentes. Então, no âmbito penal, nenhuma consequência será aplicada. Esse é o primeiro ponto. Então, é como se você nunca tivesse respondido um processo, ok? Se a prescrição for da pretensão executória, que ocorre após o trânsito em julgado, e veja que o trânsito em julgado é uma questão muito importante, porque a formação de culpa da pessoa, segundo a Constituição Federal, ela necessita do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Então, enquanto se estiver discutindo aquela questão, não inicia o trânsito em julgado, não existe o trânsito em julgado, não existe a formação de culpa. Então, o STF, a partir dessa lógica que eu estou expondo aqui para vocês, e até mesmo com base no princípio da presunção de inocência prevista e disposta na Constituição Federal, entende que o trânsito em julgado tem que ocorrer para todo mundo. Rodolfo, o trânsito em julgado ocorreu para a defesa, mas o Ministério Público ainda está recorrendo para tentar aumentar a pena da pessoa, por exemplo. E aí que ainda não ocorreu o trânsito em julgado. Mesmo a defesa ela não estando mais, não tendo mais a possibilidade de ocorrer e vice-versa. Então, é muito importante a definição clara desses marcos. É muito importante que a gente tenha cuidado com esse tipo de análise, porque isso, por exemplo, com a prescrição da pretensão executória, a pessoa ela até não vai ser punida, ela não será aplicada a pena, mas os demais efeitos da condenação serão. Então, por exemplo, ela perderá o status de primário, e a partir dessa perda do status de primário, começa a contar aquele prazo decadencial de 5 anos. Então, é muito, muito, muito importante a definição desses marcos. Eu acredito que isso será tema de concurso público, acredito que isso será tema de próximas OAB, porque é uma
decisão e de repercussão geral e que põe fim a discussões que, ao meu ver, não via sentido. Então, concordo totalmente com essa decisão do Supremo Tribunal Federal e que eu, sinceramente, não via nenhum tipo de sentido. Então, põe fim a essas discussões e gera uma segurança jurídica. Então, pessoal, se vocês gostaram desse vídeo e querem aprender mais sobre direito penal e processo penal, sigam o meu canal, cliquem aqui no sininho, curtam também, isso me ajuda muito e até me incentiva a trazer mais conteúdo para vocês. Um abraço e até o próximo vídeo.